a gente entra numa época de incertezas, de vírus chineses, dessas confusões todas, né, de pragas dos dias modernos. E eu fico vendo pessoas que temem a Deus completamente desnorteadas em relação ao que tem que acontecer. Completamente desnorteadas. Pessoas com imediatismo, né? Yeshua vai voltar amanhã. Vou vender minha casa, vou comprar um terreno, vou fazer isso, vou abandonar, vou tirar meus filhos da escola, né? E vou me preparar, porque é amanhã, pode ser amanhã, que a praga já é o 4º cálice, já é o 5º cálice, o apocalipse já está acontecendo, e é isso, é aquilo. Aperta o freio aí um pouquinho. Qual será o seu restabelecimento? Então tem que haver um restabelecimento. Tem que haver uma reconciliação. Senão não vai haver vida dentre os mortos. Gente, é tão simples. A palavra de Deus é simples. Quem mais complica a Bíblia são os teólogos. O bom, eu sempre disse isso, aprendi e sempre repassei. O bom teólogo é aquele que simplifica as coisas difíceis e não dificulta as fáceis na Bíblia. Porque o que tem de teólogo aí cuja missão é complicar as coisas simples das Escrituras? Curso de soterologia. Aí o cara faz um manual lá de 10 capítulos para te ensinar. Ô, meu irmão, a coisa é muito simples. Yeshua, no final de Mateus 23... contemplando Jerusalém, ele fala: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis te ajuntar como a galinha ajuda os seus pintinhos, mas você não quiseste. Eis que vos digo, vossa casa ficará deserta, né? Você se lembra? Eis que eu digo, não me verás mais, até que tu digas, bendito o que vem em nome de Adonai. Citou o Salmo 118, que é um salmo messiânico, que é um salmo ao Messias. Por que Jesus citou o Salmo 118? Porque está mostrando para você que se Jerusalém, representando Israel, não der as boas-vindas, não reconciliar com Yeshua como Messias, Jerusalém não vai vê-lo. Mas peraí, mas ele volta é para onde? Não é para Jerusalém? Se Jerusalém não vai vê-lo enquanto não houver reconciliação, ele não volta enquanto não houver reconciliação. É simples. Mas se você acredita que Israel não tem papel nenhum mais na redenção do mundo, isso aqui não vale nada para você. Não precisa mais de judeu, não precisa mais de cumprir profecia. Aí você joga fora Ezequiel, Isaías, Miqueias, Malaquias. Joga fora não, né? Você risca lá onde está escrito Israel e escreve igreja. Aí você pode usar. Mas se você for interpretado igual está ali, você precisa de Israel? Quem é que vai cumprir aquelas profecias? Tudo é para a casa de Israel, para a casa de Judá. Ah, não existe. Isso aí é a igreja que é o Israel espiritual. Meu irmão, esse negócio de Israel espiritual, isso chama doutrina de demônios. Porque isso é anti-bíblia, isso é anti-profeta, isso é anti-ensino apostólico. Qual é o apóstolo que ensinou que você é o Israel espiritual de Deus? Mas igual Paulo escreveu, né? Nos últimos dias eles vão dar mais ouvido a mentiras do que a verdade. Vamos avançar aqui, olha. O distanciamento de hoje que Israel tem em relação a Yeshua faz parte do plano que Deus tem para reconciliar as nações. Para que essa reconciliação alcance as nações. Tudo faz parte do plano de Deus, gente. Isso é que eu quero que você entenda. Hoje, proeminentes líderes de Israel não aceitam a figura de Yeshua como Messias. Era para ser assim. Para que você tivesse sentado aqui hoje, para você que estivesse me vendo aqui, dando glória a Deus através de Yeshua, teve que ser assim. Teve que ser assim. Foi orquestrado por Deus assim. Assim como a reconciliação entre José e os seus irmãos trouxe vida e ressurreição ao povo de Israel, Yeshua e o seu povo irão se reconciliar e vão trazer salvação e redenção ao mundo, porque essa reconciliação vai trazer a volta do Filho de Deus.
É para essa reconciliação que você tem que orar. É por essa reconciliação que você tem que trabalhar. E como é que reconcilia José com os irmãos? Primeiro José teve que falar hebraico, né? Os irmãos não entendem língua egípcia. Segundo, ele começou a despir das vestes egípcias, para os irmãos verem que era ele mesmo. Tirou a peruca, né? Tinha peruca. Tirou a peruca, limpou lá a maquiagem, não sei se ele tinha aquela barbichinha também, que os governantes egípcios usavam, que eram divindades, né? Eram divindades. Aí José se despe daquelas ornamentas egípcias, dirige aos irmãos em hebraico, e os irmãos ficam atônitos. O quê? O quê? Peraí. Aí limpa assim a maquiagem. Peraí. Hebraico, falando hebraico. Tirou a veste egípcia. É José! É nosso irmão! Estava aqui o tempo todo, mas a gente não o reconheceu. Como é que você trabalha em prol dessa reconciliação, que vai ser muito mais poderosa do que a reconciliação lá de José com os irmãos? Essa que eu estou falando entre Yeshua e os judeus, e o seu povo. Tem que tirar de Yeshua as vestes romanas. Tem que tirar de Yeshua o ensino antissemita. Nenhum Messias pode ser Messias se apregoar que Deus rejeitou o seu povo. Nenhum Messias pode ser Messias se apregoar que a lei já acabou. Não pode. Então como é que você tira as vestes egípcias de Yeshua? Começa a colocar na boca dele o ensino dele contextualizado. Começa a colocar na boca dele novamente o seu amor por Israel, pelo seu povo. Porque Simeão, aquele justo que apresentou o bebê Yeshua lá no templo, ele orou aos céus e cheio do Espírito, ele disse: Senhor, despede o teu servo em paz, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Luz para a revelação às nações, aos gentios, e glória para o seu povo Israel, seu povo, povo dele. Então Jesus, Yeshua, é glória para Israel, quando apresentado da maneira certa. Porque quando apresentado da forma errada, igual tem sido feito, ele é opróbrio, ele é vergonha para Israel. Meus irmãos, na Inquisição, o sujeito queimava, a Igreja Católica queimava o judeu com um estandarte do lado que dizia, em latim, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Queimando o judeu. Por que queimava o judeu? Porque era judeu. Esse era o crime judaizante. Crime de judaísmo. Visita o nosso museu da Inquisição que você vai ver lá os processos. Qual era o crime que o sujeito era condenado? Multado e muitas vezes morto. Judaísmo. Em nome de quem se perseguia o judeu? Em nome de quem se confiscava os bens dos judeus? Em nome de quem se expulsava os judeus? De Cristo. Ah, mas quem fez isso não era verdadeiramente cristão. Ô meu irmão, você acha que o judeu ou os descendentes desses perseguidos lá vão saber julgar se era cristão verdadeiro, se era católico, protestante, calvinista, luta? Ô meu irmão, essa é a imagem que o cristianismo criou raiz no coração, na mente do judeu. E que cabe a mim e a você tirar, mudar essa percepção. Yeshua é judeu. Ele é da casa de Israel. Ele é filho de Davi. Ele é filho de Abraão. Ele guardou toda a Torá. Ele mesmo falou em Mateus 5,17, eu não vim cancelar, eu vim cumprir, tornar plena toda a lei. Cumprir não quer dizer anular, cumprir quer dizer honrar. E viver. Se eu viro para vocês e falo assim, eu cumpro a lei, significa que você agora não precisa mais cumprir? Se eu viro para o meu filho e falo, filho, papai cumpre a lei do Brasil, papai cumpre a lei da Receita Federal, quer dizer que ele não precisa mais cumprir? Ou quando eu falo para ele, o seu pai cumpre a lei,
Eu estou dando um exemplo que ele também tem que cumprir. Qual que é? Qual que é o ensino que eu estou querendo passar para o meu filho? E por que por 2000 anos a igreja cristã pegou as palavras de Yeshua e deturpou completamente? Ah, que eu vim cumprir, eu não vim anular. Ah, Jesus já cumpriu. Ele já cumpriu. Peraí, mas então você... Não, ele já cumpriu. Ele já cumpriu e você não precisa cumprir? Então, porque ele não adulterou, não mentiu, não prestou falso testemunho, você pode fazer isso tudo agora? Tem um parafuso faltando nessa engrenagem aí. E esse mau funcionamento do sistema que causa estranheza no judeu até os dias de hoje. Então, meu irmão, vá lá em Israel, escava lá em Jerusalém, no Monte Moriá, pega as peças faltantes dessa engrenagem e completa o sistema. Que aí ele vai funcionar de forma correta. É isso que nós estamos fazendo aqui. Olha aqui. A reconciliação que trará salvação. Olha aí, ó. E assim, Romanos 11, 26. Todo Israel será salvo, como está escrito. Está aí os apóstolos confirmando a teologia, o ensino na lei e nos profetas. Paulo é o apóstolo que mais cita Levítico. Yeshua cita profeta e salmos a todo momento. E a Deuteronômio. Assim todo Israel será salvo, porque está escrito em Isaías 59, 20. Virá de Sião um libertador e apartará de Jacó as impiedades. Esta é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. A nova aliança que Deus prometeu para Israel inclui o perdão de pecados. Você está fazendo uso dessa aliança hoje, mas ela foi dada a Israel. E vai chegar o dia onde Deus vai cumprir essa aliança, essa promessa para com Israel, e vai perdoar os pecados de Israel em Yeshua. Você já está usufruindo dela hoje, seja grato. Mas ela não foi criada para você, ela foi dada para Israel. Jeremias 31, 31. Eis que vem e diz que farei uma nova aliança com a casa de Judá e com a casa de Israel. Você não é nem casa de Judá, nem casa de Israel. Você está fazendo uso porque você está usufruindo da bênção de Abraão, da herança de Israel em Yeshua, é compartilhada com você. Deus não tira de um para dar para o outro, Deus compartilha com você. E pede para você o quê? Orar e interceder para que Deus cumpra as suas promessas com eles. Porque não é a vontade de Deus ter a coisa só cumprida por você. Deus tem que cumprir a aliança que fez com Israel, o que inclui perdão de pecados. É o que Paulo está escrevendo aqui. Eles se tornaram... olha essa tradução, que interessante. Romanos 11, 26 a 29. Os judeus se tornaram inimigos das boas novas por sua causa. Por causa de você, não judeu. Ele não era inimigo. Ele foi feito inimigo por sua causa. Deus, para te alcançar, criou uma inimizade entre os judeus e as boas novas. Para te alcançar. Então você, o que Paulo está escrevendo, por sua causa o judeu se tornou inimigo do evangelho. Mas, se eles se tornaram inimigos em relação ao evangelho, em relação à eleição deles, que está em vigor até os dias de hoje, eles são amados por vocês por causa dos patriarcas. Por quê? Porque os dons e a vocação de Deus são os dons e as escolhas são irrevogáveis. Se são inimigos por causa do evangelho, para que Deus pudesse alcançar as nações, por causa das alianças, por causa dos patriarcas, por causa da eleição, são amados. Por que muitas vezes o cristão tem dificuldade de amar Israel, o povo judeu? Porque não considera que Israel é mais eleito. Você está entendendo? Paulo está dando a regra. Se a eleição deles, vigente até os dias de hoje, porque Deus não revoga as suas alianças. Se a eleição deles faria com que o não-judeu amasse Israel, se você tira
a eleição de Israel, você tira também o quê? O amor. Vou amar por quê? Vou interceder por quê? Você devedor a eles, de quê? O que eu devo para o judeu? O que eu devo para Israel? É mais um povo aí no Oriente Médio. Igual eu vi um pastor midiático aí falando outro dia. Israel, o povo judeu, é mais um país. Mais um país. Mais um povo. Mais uma etnia a ser alcançada. Não. Não é mais uma etnia a ser alcançada. Yeshua fala com aquela mulher samaritana. Devemos adorar onde? É muito interessante os samaritanos. Porque eles se consideravam povo de Deus, haviam rejeitado a Israel um tempo atrás. Só você ler o livro de Reis, você vai ver a história deles. Eles são uma mistura de Israel com outros povos que foram conquistados. Mas enfim. Tem até um rei, né, que manda lá um sacerdote para poder ensinar a Torá para eles, mas eles não querem. Eles querem a Torá deles. Eles alteraram a Torá, a lei. Falaram que eles eram um povo escolhido e não os judeus. Falaram que tinham que adorar no Monte Gerizim e não no Monte Moriá, em Jerusalém. Era cheio de milindros na lei, ajustes. Aí a mulher chega para Yeshua lá na fonte e fala o seguinte, olha, onde é que a gente tem que adorar? Os judeus falam que é em Jerusalém, mas nós temos a nossa tradição, porque nós somos o povo de Deus, que tem que adorar é no Monte Gerizim. O que foi a resposta de Yeshua? Muitas pessoas pegam só o final da resposta, né? Chegará o dia onde vocês não adorarão nem lá nem cá e tal. Mas por que Yeshua falou isso? Porque o templo foi destruído. Então, ele profetizou que não ia ter lugar para adorar mais físico. O templo foi destruído 40 anos depois. Mas o que ele fala antes? Difícil, né? Porque a gente não imagina Yeshua falando nesse nível. Mas Yeshua vira para ele e fala o seguinte, ó. Vocês adoram o que vocês não conhecem. Os samaritanos. Vocês, samaritanos, adoram a Deus, mas sem conhecimento. Nós, judeus, adoramos a quem conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça.